A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos no nosso segundo áudio do livro de Gênesis, né? Eu falei para vocês que ia ser comprido, né? Mas também vocês vão aprender muita coisa, viu? Olha só que quanta coisa boa eu vou ensinar vocês aqui, viu? Bom, Gênesis capítulo 2. Meus irmãos, todo aquele que perder algum áudio, tá? Eu não, até o número 10 eu vou passar para vocês. Depois do número 10, vocês vão ter que ir lá falar com meu filho e aí vai ter um pequeno custo para me ajudar nas cestas básicas, tá bom? Vai ter que falar lá com ele. Bom, capítulo 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. A palavra descansou aqui não significa que Deus deitou numa rede, sentou numa cadeira, encostou numa árvore com capim na boca e puxou o chapéu e tirou uma soneca. Não. Descansou significa parou. Acabou. Não preciso fazer mais nada. Certo? E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Entendeu? Então, se Deus mandasse chuva, Deus é muito inteligente, meus irmãos. Se Deus mandasse chuva, a chuva ia fazer com que crescesse muito mato, o mato ia sufocar as plantas frutíferas, e não ia haver homem para lavrar, para cuidar, para tirar as ervas daninhas, entendeu? Então, Deus não mandou a chuva porque ainda não tinha feito o homem, compreendeu? Um detalhe que eu quero que vocês entendam é que lá em Gênesis 1:30 vai falar que todos os animais não eram carnívoros, eles comiam capim, tá entendendo? Isso você vai aprender um pouco mais lá no estudo do Apocalipse que eu dou. Porque no estudo do Apocalipse custa R$5, tá? É um PDF, não é áudio, é um PDF, custa R$5. Lá eu vou ensinar vocês que Deus vai fazer voltar como era no Éden, lá no milênio. Quando começar o milênio, quando Jesus iniciar o milênio, que nós vamos estar em nome de Jesus, aí vai começar como era lá em Gênesis. Os animais comerão, Isaías falou disso, né? O leão pastaria, ele ia estar no pasto comendo um capim, junto com um cordeiro, com uma ovelha. Então, voltaria como era, entendeu? Verso 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então, você poderia perguntar, poxa, mas se Deus não mandava chuva, como é então que as plantas sobreviviam sem água? A resposta está no 6. Um vapor subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Tá entendendo? Então Deus fez um bonequinho, certo? E soprou em seus narizes o fôlego de vida. O que é o fôlego de vida? Respiração, espírito, tá? Respirar, espírito. Então Deus soprou na narina do homem o espírito. Deus fez um bonequinho, soprou na narina do homem o espírito, juntando a conexão do barro, o pó, a carne, o homem, com o espírito. O homem foi feito alma vivente, no versículo 7. Agora ele é uma alma vivente, tá? Então ele mora dentro de um corpo. Tá vendo esse corpo que você tem? Ele é o veículo que você usa para transitar nessa terra. Então, um dia ele vai ser transformado. Por quê? Porque daqui a pouquinho nós vamos falar do pecado. E o pecado vai fazer com que esse corpo lute contra as coisas de Deus e viva querendo as coisas da terra. Entendeu? Verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então agora o homem, ele está sozinho, tá? Lembra quando Deus criou o homem lá em Gênesis 1? Então, na verdade ali não está detalhado, aqui está detalhado. Lá ele só falou que criou, mas agora ele está explicando como é que ele criou. Tá entendendo? É como se alguém chegasse e falasse, Senhor, o Senhor falou que criou o homem, mas não explicou como. Aí Deus falou, não, calma, capítulo 2 eu explico. Aí ele disse, eu fiz um jardim e vou colocar o homem para morar naquele jardim, né? Então,
O homem foi formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore, tá vendo? O homem não comia carne, ele comia frutos. Tá entendendo? Você está tendo a glória de Deus de aprender de como que era e como vai ser no milênio. Tá entendendo? Poxa, pastor, mas uma bela de uma picanha, sim, é saboroso para nós hoje. E Jesus não está falando que é proibido. Mas na natureza real, não comeríamos carne. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida. E no meio do jardim a árvore da ciência do bem e do mal. Então tinha duas árvores que estavam lá. Quais eram elas? Grifa aí. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, né? E o nome do primeiro era Pison, esse aqui é o nome do rio. E o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o obidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuzi. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. Então qual era o papel do homem no jardim? Lavrar e guardar. Pronto. Tinha comida, tinha tudo. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comer dela, certamente morrerás. Tá vendo? Então, agora, o homem sabe que se ele comer daquela fruta, pode acontecer um mal contra ele, né? Só que o homem estava sozinho, então agora Deus falou: vou criar a mulher. Você entendeu por que a Bíblia fala que a mulher é o vaso mais fraco e a mulher deve submissão ao homem? Não é que ela tem que ser escrava, mas ela deve submissão porque ela não foi feita primeiro. Pastor, mas todos nós viemos do ventre de uma mãe. Sim, mas antes da primeira mãe existir, que é a mãe Eva, veio o homem. E ele não veio do ventre dela, ele veio da costela dela, para estar do lado dele. Vamos lá? E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, que é aquela que ajuda, que apoia, que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Aí Adão agora, com muito mais inteligência do que um homem natural de hoje, ele começou a dar nome aos animais, que é a maioria dos que você vê hoje. E Adão pôs os nomes a todo o gado, aves dos céus e todo o animal do campo. Mas para o homem não se chamava adjutora, que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono. Agora ele adormeceu Adão, né? Um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou, que o Senhor tomou do homem, o Senhor formou uma mulher. De uma costela do homem, tá vendo? Ele formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Eu costumo chamar as pessoas de varão e de varoa, né? E essa varoa era o nome dela, porque foi tomada, né? Da carne e do osso do homem. Amém? Vamos lá? Verso 24. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam, porque neles não havia malícia, né? Então, ali foi feito o homem e a mulher, e ali a esposa dele, tá entendendo? Mas olha que interessante a frase do verso 24.
portanto deixará o varão. Porque essa frase, meus irmãos, não está combinando bem com o texto que a gente está estudando. Por quê? Porque se eles não tinham pai nem mãe ainda, como é que eles vão falar uma palavra que eles não tinham conhecimento? Pode ser que essa palavra nem foi eles que falou, foi Deus, olha só. Portanto deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne só. Ora, se Adão e Eva naquele momento não tinham pai nem mãe, né? Como é que eles poderiam entender a palavra pai e a palavra mãe? Isso com certeza seria para eles e seus filhos mais para frente. Amém? Vamos lá então, terminando aqui o capítulo 20, o versículo 25, vamos começar o capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, a serpente agora falava, né? E começou a falar com a mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore, do fruto das árvores do jardim comereis. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha só, Satanás chega nela e diz assim, ó, Deus falou para não comer nenhum fruto das árvores do jardim? Eu falo, não, Deus não falou para não comer nenhum fruto das árvores do jardim. Deus disse para não comer só de 2 árvores. Olha só para começar o diálogo. Ele deu uma de desentendido para puxar um diálogo com ela. Então a serpente disse à mulher: certamente te não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Na verdade, comendo daquele fruto, ela abriria os olhos como? Tendo conhecimento disso. E Deus não queria que o homem tivesse conhecimento daquilo. Poderia ser que um dia Deus desse? Poderia, mas Deus não queria naquele momento que eles comessem. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Aqui Adão podia recusar e salvar toda a humanidade. Adão podia dizer assim, ó, não vou comer, porque Deus já disse para não comer. Ah, mas não interessa o que a serpente falou. Deus falou e está falado. Mas não, eles ouviram a serpente. Verso 7. Então foram abertos seus olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Depois que comeram, começaram a ter vergonha um do outro. Vergonha? Por que vergonha? Vergonha não é uma palavra boa, você sabia disso? Só usamos roupas hoje por causa da vergonha, que um dia entrou por causa do pecado sobre nós. Então hoje somos descendentes deles, recebendo o pecado sobre nós. Como é que a gente se purifica? Crendo em Jesus Cristo. E eu paro por aqui. Olha só, meus irmãos, nós começamos aqui o capítulo 3, certo? E paramos aqui no verso 7. E amanhã tem mais, meus irmãos. Glórias a Deus por isso. Vamos lá para a lição de casa, né? Glória a Deus. Deixa eu ajeitar aqui. Lição de casa, meus irmãos. Toma nota aí da lição de casa, olha. Provérbios capítulo 14, versos 7 a 9. Provérbios 14, versos 7 a 9, né? Hoje é aniversário da Célia Correia Dantas, do Parque Cocaia, Grajaú, aqui em São Paulo. E um abraço para Vera Lúcia, né? Feliz aniversário, minha amiga. Deus abençoe grandemente, né? Hoje também é aniversário do Aelson, esposo da irmã Cleide, lá da Paraíba, né? Aelson, feliz aniversário. Deus abençoa grandemente. Hoje também é aniversário do jovem Christian. Ele faz 5 aninhos. Ele é filho da irmã Cidilane, lá da Bahia, né? Cidade de Milagres. Então, Christian, que Deus abençoe esse pequeno príncipe, fazendo 5 aninhos, né? Glórias a Deus por isso. Vamos lá para mais algum recadinho, meus irmãos? Como eu falei, meus irmãos, vai ter dia que não vai dar tempo para dar alguns recadinhos, né? Mas amanhã tem mais. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.